deixa eu voltar agora para a história da dengue. Eu estava começando o assunto. Por que eu estou assustado? De verdade, acho que todos nós estamos. Na última semana nós tínhamos aqui em Londrina 652 casos confirmados da doença, o que já é extremamente preocupante. Ontem à tarde, um novo balanço foi divulgado e esse número saltou para 1.663, quase 3 vezes mais. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. No dia 12, 652. No dia 19, 1.663. No dia 12, 4.410 pessoas com suspeita da doença. Ontem, nos novos números, 5.144 casos suspeitos. E ó, 5 mortes estão em investigação. Porque para confirmar uma morte por dengue, é necessário um exame que é feito no LACEN, lá em Curitiba, e que geralmente demora um tempinho. Passou da hora da gente entender a importância de cuidar do quintal, de cuidar de tudo aquilo que possa acumular água. Põe o WhatsApp aqui, por favor. Eu quero que você me mande um vídeo para participar da discussão desse assunto aqui, me contando como é que você está cuidando da dengue na sua casa. Juliano, eu olho todo dia atrás da minha geladeira. Juliano, eu já limpei todo o meu quintal, olha como é que tá aqui. Juliano, ó, as minhas bromélias, os meus vasos de plantas aqui, ó, estão todos só com areia, nenhum deles tem água não. Conta pra mim o que é que você tá fazendo. Grava um vídeo, manda pra cá, me ajuda a conscientizar cada vez mais gente. Porque se a gente não entrar nessa guerra, de verdade, o mosquito vai vencer. E eu não quero ter que lamentar aqui a morte de alguém da tua família, a morte de alguém que você conhece, a morte de um vizinho que você gosta tanto. Eu não quero ter que fazer isso. Mas a gente está aí, à beira de uma epidemia. 12h22. Vai mandando o seu vídeo, 991210893, e a gente confere agora a divulgação desses novos dados que colocaram a nossa região, que colocaram Londrina mais uma vez em evidência, infelizmente, por algo terrível. Os dados foram apresentados na coletiva realizada no gabinete do prefeito. Eles mostram que houve um aumento explosivo no número de casos de uma semana para outra. No último dia 13, eram 652 casos em Londrina. Nesta quarta-feira, chegou a 1.663. 5 mortes estão sob investigação, já que podem ter sido causadas por dengue. Nós estamos atravessando uma grande epidemia de dengue no Brasil. O Paraná com mais de 26 mil casos notificados. Se a gente analisar, a Londrina ainda tem conseguido, de uma certa forma, segurar. Esses casos que nós estamos confirmando agora nessa coletiva são casos que são relacionados às semanas anteriores. Então, esses pacientes já percorreram seu ciclo de tratamento, estão bem em relação ao estado clínico, mas já era esperado que a gente vá confirmar outros casos no decorrer ainda dos próximos meses. Diante da gravidade da situação, a Secretaria de Saúde está tomando medidas emergenciais. É uma tentativa de dar conta de atender essa quantidade cada vez maior de pessoas doentes com dengue em Londrina. O secretário de Saúde diz que vai haver a contratação de profissionais para reforçar o atendimento. Além disso, o Centro de Convivência do Idoso na zona norte da cidade passa a ser temporariamente um centro especializado para tratar apenas casos de dengue. Temporariamente, nós iremos abrir um serviço exclusivo, um centro de atendimento especializado para o tratamento de dengue lá no Centro de Convivência do Idoso na Zona Norte. Iremos fazer uma parceria com a Secretaria do Idoso, que está nos cedendo esse prédio aí para que a gente possa montar este serviço que vai funcionar de segunda a segunda, das 7 da manhã, 1 da manhã, com uma grande capacidade de atendimento. O número de atendimentos que a gente tem no Centro de Convivência da região norte são em torno de 29 mil atendimentos nós tivemos o ano passado. Então, desses 29 mil idosos, alguns até poderão ser atendidos dentro do Centro de Convivência, ou os seus filhos, ou os seus netos, ou os seus bisnetos, enfim. Então, acho que é a hora dessa união. Outras mudanças importantes vão acontecer em mais regiões de Londrina. Segundo a Prefeitura, as UPAs devem receber reforços, já que cada uma está registrando 1.000 atendimentos por dia só de casos de dengue. A UBS da Vila Casone
passa a atender exclusivamente casos suspeitos da doença. Já a UBS do Aquiles Stengel vai atender somente casos de dengue a partir da 13h. Em relação ao carnaval, nós iremos abrir 6 unidades básicas de saúde estrategicamente localizadas na cidade, em várias regiões, para que a gente possa desafogar aí os atendimentos, em especial o estadiamento de pacientes com dengue nas UPAs. Zona Norte vamos abrir o Parigô e o Aquiles, na Zona Sul vamos abrir o Itapuã, vamos abrir na Zona Oeste o Alvorada, na área central, o Casone e Vila Ricardo. Essas 6 unidades estarão abertas das 7 até as 19, na segunda e na terça-feira de carnaval, para o atendimento exclusivo de pacientes com dengue. Na coletiva, a Prefeitura também apresentou equipamentos que começam a ser testados no combate ao mosquito. Alguns transmitem dados em tempo real e devem ajudar a definir as melhores estratégias. Na verdade, ela serve de um comparativo da eficácia justamente dessa nova armadilha, dessa dispersora de inseticida. Então, nós estamos colocando ela agora no início do projeto e vamos também acompanhá-la, colocar mais ao final do projeto para poder avaliar qual que é a densidade vetorial, ou seja, qual é o número de mosquitos agora no início do projeto e depois no final, de tal forma que a gente possa ter uma análise técnica bastante segura para recomendar ou não a continuidade das armadilhas dispersoras de inseticida no nosso município. O prefeito Marcelo Bellinati diz que haverá atendimento especial em UPAs e UBSs durante o carnaval. Sim, todas as unidades intermediárias vão continuar atendendo, ou seja, as UPAs continuam atendendo, o União da Vitória continua atendendo, o Maria Cecília continua atendendo e, além disso, nós estaremos abrindo 6 UBSs em toda a cidade, nas mais diversas regiões de Londrina, para o atendimento exclusivo de dengue, para esse apoio e acompanhamento dos pacientes que já contraíram a doença. Bom, não há dúvidas que a situação é preocupante. Põe para mim de novo, por favor, Alisson, aquele quadro, só para reforçar, tá? Para você que está se ligando agora no balanço, por que é que o Juliano interrompeu tudo que ele estava fazendo para falar de dengue? Semana passada, no balanço divulgado, ele sempre é divulgado na quarta, na quinta-feira, os casos eram 652, os confirmados aqui em Londrina. Ontem, na divulgação, todo mundo se surpreendeu. Mais de 1.000 casos a mais, 1.663. E eu quero chamar a atenção, são 5 mortes suspeitas sendo investigadas para os casos suspeitos. Por quê? Eram 4.410, agora são 5.144. Sabe o que é que significa isso? Aproximadamente 1% da população. Então, 1% dos londrinenses tem, nesse momento, casos suspeitos da doença. Se a gente levar em conta os suspeitos e os casos confirmados, a dengue já vitimou mais de 1% da nossa população. É muita coisa, gente. O que fazer para reverter tudo isso? Limpar o quintal é fundamental. E essas ações de fiscalização, de conscientização, elas vão seguir? Eu estou recebendo aqui com muito prazer autoridades do município e do governo do estado. O secretário municipal da Saúde, Felipe Machado. Secretário, boa tarde. E também o chefe da divisão de vigilância em saúde da regional, da 17ª regional, o Felipe Assan Remonte. Muito obrigado, Felipe. Governo do estado e prefeitura já fazem ações conjuntas, Felipe, mas diante dos números divulgados ontem, essas ações devem se tornar cada vez mais comuns, elas vão ser implementadas, vai ter mais coisa acontecendo? Com certeza. Boa tarde, Juliana, a todos que nos assistem. O governo do estado é sempre um grande parceiro e monitora isso em todos os 399 municípios do estado, dada a importância de Londrina, isso não é diferente. Esse processo é muito dinâmico, então nós estamos falando a respeito dessa possível epidemia de dengue desde outubro do ano passado ou até um pouco antes. O verão ia ser um verão intenso, intercalado com chuvas, que é o que a gente observa aí nos últimos dias, e os focos estão dentro das nossas casas. Mais de 90% dos focos do mosquito da dengue estão dentro das nossas casas. Quando a gente fala da possibilidade de epidemia, secretário, só para entender, existe um índice preconizado aí pela Organização Mundial de Saúde, com quantos casos Londrina pode ser oficialmente considerada em epidemia de dengue? Aproximadamente 2.000 casos. Então, não é exagero dizer que na próxima semana a gente pode ter epidemia.
É uma possibilidade real, mas veja só, dentro do cenário que nós estamos, decretar ou não estar ou não epidemia, ela passa a ser apenas um detalhe, porque todos os nossos esforços nesse momento é para conseguir diminuir a incidência e o número de criadores e, consequentemente, a circulação viral para que as pessoas não fiquem doentes e, mais do que isso, que a dengue não se agrave e nós não tenhamos aí complicações e óbitos na nossa cidade. O indicador de epidemia ou não, ele passa a ser apenas um fator secundário. Nossos esforços vai ser no sentido de conseguir evitar dengues com complicações, pessoas internando e também reduzir o número de focos, o número de criador nas casas das pessoas com várias ações que a Prefeitura tem implementado dia após dia, de acordo com o cenário que os nossos técnicos nos apontam. Felipe, eu vi um levantamento do governo do estado que mostra que a situação é difícil em grande parte do Paraná, né? Sim. Aliás, nós estamos aí na terceira colocação entre os estados brasileiros em casos da doença, na preocupação com a dengue. O que é que levou o nosso estado a essa situação, na tua opinião? A falta de consciência das pessoas, não entender que esse mosquito dá muito mais do que uma dor no corpo, do que uma febre, que ele pode matar? É isso. Se as pessoas não entenderem que tem que cuidar da casa, os números vão continuar crescendo no estado inteiro? Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Realmente essa é uma preocupação muito grande, né? Hoje nós temos aí a presença do mosquito da dengue, mais de 300 municípios do estado do Paraná. 300? Mais de 300 com tranquilidade, né? Até em locais com menos chances dele, por causa que é um clima mais frio, a gente já começa a ter a presença desse mosquito. E de fato, o que leva a condição fundamental para que a gente tenha a presença do mosquito, que a gente tenha a circulação do vírus e os casos, é a presença de focos, são criadouros, né? Então isso é uma coisa que a gente tem falado, o Felipe acabou de comentar, 90% dos casos estão dentro da casa das pessoas. E uma coisa que a população às vezes fica aguardando, não, eu estou aguardando o fumacê, eu estou aguardando a ação do poder público, eu estou aguardando, e é este aguardar que permite que a gente tenha uma situação tão crítica como nós estamos observando. Quando a gente fala dessas ações do poder público, o fumacê está acontecendo, acredito que ele vai continuar, mas isso não elimina a necessidade da pessoa cuidar, né, Felipe, da sua própria casa. E esse cuidado, quando a gente fala que é um cuidado rápido, 10 minutos por semana, se a família inteira se juntar, um vai olhar o fundo do quintal, outro vai olhar as plantas, um vai olhar as garrafas, e mesmo aquele descarte, né? Tem gente que tem pneu, que tem garrafa lá no fundo da casa, que está só juntando lixo. Sim. E não tira de lá. As pessoas não estão fazendo essa tarefa básica de cuidar da casa? Infelizmente, Juliano. Então, se a gente for fazer uma análise dos números que o Lira nos aponta, 90% dos focos dentro dos nossos quintais, das nossas casas... 90%? 90%. Em recipientes como prato de planta, bebedouro de água do cachorro, calha, ralos. E não é aquela visão que nós temos de grandes acumuladores de casas que necessitam de uma limpeza por mutirão. É na minha e na sua casa, na casa do cidadão. Isso que você falou, isso são coisas pequenas. Pequenas. Um ralinho já é suficiente. Exatamente. Outros 7% estão em descarte irregulares em fundo de vale ou também em terrenos públicos ou particulares. E o lixo não vai lá sozinho, alguém faz essa ação é produzida por nós enquanto ser humano. Se a gente somar esses dois indicadores, 97% dos focos do mosquito da dengue passam obrigatoriamente por uma ação do ser humano. Se a gente virar esse jogo, reverter de forma positiva, nós eliminaríamos 97% das possibilidades de criação do mosquito da dengue. Ficaríamos com 2,8%, que são os criadores naturais. Cópula de árvore, de folha, enfim, e que isso também pode ser um criador. Então, por isso que é muito importante que a população se conscientize. Nós estamos fazendo mutirão em toda a região da cidade. A Prefeitura tem desprendido uma grande força de trabalho, são mais de 100 pessoas trabalhando nesses mutirões. Nós temos tirado de 50 a 70 caminhões de lixo por dia. Ou seja, quando o mutirão vai para aquela região, a pessoa bota esse lixo na calçada e ele é recolhido. E ele é recolhido. Qualquer objeto, qualquer recipiente que ela tem no quintal, que não vai ser utilizado, que é inservível, que pode se tornar um possível criador, a gente está recolhendo. Sábado vamos fazer uma ação grande lá no Luiz de Sá, a equipe está percorrendo toda a Zona Norte, porque é a região que mais preocupa. E em relação ao fumacê, o que nós temos nesse momento são a bomba costal, aquela bomba que é aplicada pelo agente de endemias em uma capacidade de atingimento menor. Por quê? O fumacê, propriamente dito, aqueles carros que circulam a cidade, o veneno, quem envia é o governo federal. O município e o estado não conseguem comprar. Isso é exclusividade do Ministério da Saúde, que disponibiliza para
todo o Brasil. E eles fizeram no final do ano uma substituição do veneno, trocaram o veneno que era utilizado. E nessa troca houve alguns atrasos nos processos, liberação na alfândega, então não está... ainda não está circulando. E é uma ferramenta importante, sim, mas ela sozinha ela não vai dar conta. Não vai resolver. São várias ações que precisam ser adotadas em conjuntos para que a gente possa vencer a dengue. Existe uma recusa muito grande dos funcionários da prefeitura e do governo do estado, Felipe, de ter a entrada permitida nas casas? Tem gente que simplesmente não permite essa entrada, existe isso? Existe. O que a gente tem observado é que ainda bem que não é a maior parcela, né, onde se encontra algum tipo de resistência ou de barreira para adentrar o domicílio e fazer essa verificação. E é muito importante, sabe, Juliano, destacar que o agente de combate a endemias, o agente do poder público, ele tem um olhar diferenciado quando ele adentra a casa do morador. Às vezes a gente pensa nos criadouros clássicos que foram... eu já olhei a minha casa, ninguém vai entrar aqui não. Aí o agente entra, a gente já encontrou tampinha de garrafa, nós já encontramos tubo de antena parabólica, no reservatório de água da geladeira. Então é importante permitir que esse agente ele venha complementar a ação do morador. E a gente tem, infelizmente, algumas situações de recusa. Outro grande problema que a gente observa são loteamentos novos, que ainda você tem esses imóveis que não estão ocupados, né, ou imóveis ou início de construção, que também tem uma dificuldade de adentrar, até porque você não localiza o morador. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque muita gente, e eu estava comentando com o Felipe um pouco antes da gente começar a entrevista, tem muita gente que me diz o seguinte: mas vem cá, eu denunciei que perto da minha casa, uma casa que estava cheia de focos, e aí o pessoal da prefeitura, o pessoal do governo do estado veio, e aí o dono não deixou entrar na casa, eles viraram as costas e foram embora. Vamos entender como é que funciona isso? Eu já volto para conversar com vocês. O Guilherme está ao lado de um advogado, de um especialista em direito de propriedade, em direito civil. Guilherme, eu sei que a lei prevê que na minha casa entra quem eu quiser. A casa é minha, se eu não quiser que a pessoa entre, eu simplesmente fecho a porta. Mas a gente está falando de uma questão social. Se o meu vizinho não cuidar da casa dele, não adianta nada eu limpar o meu quintal. Tem alguma particularidade aí, numa situação dessa? Toda a entrada tem que ser autorizada na justiça, o dono da casa não permitir? O que você pode nos falar desse assunto, Gui? Pois é, Juliano, vou repassar a tua pergunta então justamente para o advogado aqui, o Vitor Pomin, ele que, como você disse, é especialista em direito civil, em processo civil. Doutor, a discussão é a dengue e assim, eu cuido do meu quintal, mas eu preciso que o meu vizinho também faça a parte dele, porque senão o mosquito não vai ficar só lá, né? Se eu percebo que na casa ao lado tem aí muita sujeira, tem material que está acumulando água parada, tem algum dispositivo na lei que eu posso usar para fazer com que os órgãos de fiscalização entrem na casa do meu vizinho? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, telespectadores. Olha, no requisito na lei, ele não existe. Entretanto, a vigilância sanitária, em conjunto com o controle de endemias, ele tem um canal de comunicação onde todos os cidadãos podem realizar as denúncias para que o fiscal chegue ao local e faça a verificação. Mas se o fiscal chega por lá e aí o vizinho fala, não, aqui na minha casa vocês não vão entrar. E aí a gente sabe, até por meio de fotos, de vídeos, que a situação por lá ela tá feia mesmo. Dá para o próprio poder público fazer alguma coisa ou eu como cidadão para forçar a entrada? Olha, a lei, ela determina que no caso de locais abandonados, tanto do poder público quanto da propriedade privada, o fiscal está sim autorizado a entrar forçadamente, mas a gente precisa ter alguns requisitos autorizadores. A característica de abandono, o foco eminente de dengue, então nesse quesito o fiscal está sim autorizado. Agora no caso de negativa por parte do proprietário, vai ter que acionar o Ministério Público, que através disso consegue uma determinação judicial para o fiscal estar conseguindo adentrar. Então entendi. Então se o local está abandonado, dá para o poder público tomar uma série de medidas, entrar à força para fazer a limpeza, para fazer a verificação. Mas se tem uma pessoa ali que está impedido a entrada, aí é só por meio de uma decisão judicial. Isso, aí é por meio da determinação judicial, com o apoio do Ministério Público, a gente une esforços para sanar essa epidemia que está constante aí na cidade. E de acordo com a experiência do senhor, essa autorização judicial, ela é simples de conseguir? O poder público ou o cidadão, ele vai ter algum tipo de dificuldade? Porque, querendo ou não, a dengue ela já se alastrou.
Então eu acredito que tudo precisa ser tratado com muita rapidez. Se eu procuro o Ministério Público hoje, por exemplo, vai demorar para essa decisão sair? Olha, diante do estado agravante que está, o caso de dengue, como está aumentando muito, uma questão exponencial, esses casos têm uma tramitação em sede de urgência, tá? Conseguindo eliminar para a gente conseguir eliminar os focos da dengue. Então, como é questão de saúde pública, o senhor acredita que são casos que vão ser tratados com mais agilidade pelo Poder Judiciário? Sim, perfeito, Guilherme. Tá aí então, Juliano, o doutor Vitor Pomin esclarecendo essa situação pra gente. É até interessante informar o cidadão, né, Juliano? Porque muita gente não sabe que existe o Ministério Público, lá dentro do Ministério Público existe a chamada Promotoria de Defesa da Saúde Pública. Então, em casos urgentes, em casos de grande gravidade, em que o cidadão percebe que o vizinho ele não para de manter a água parada, que sei lá, ele tem uma piscina ali na casa dele que ele não faz a limpeza direito, dá num primeiro momento para acionar, claro, a vigilância sanitária, o setor de endemias que vai fazer essa primeira visita, mas se o proprietário ele resistir, ele continuar fazendo a sujeira e não deixar ninguém entrar para fazer a limpeza, o melhor canal então seria o Ministério Público, que vai ajuizar uma ação na Justiça e a entrada vai ser liberada mediante essa decisão judicial. É claro que são casos e casos, mas dada a gravidade de como a dengue está se espalhando pela cidade, é bom saber de mais essa ferramenta aí para quem sabe diminuir um pouco a proliferação do mosquito Aedes aegypti aqui na nossa cidade, né? Não, e até esclarecer, né, Guilherme? Eu achei importante a gente tocar nesse aspecto jurídico também, porque às vezes o pessoal fala assim, mas não fizeram nada ali, o dono não deixou entrar e eles viraram as costas. A gente tem uma lei que tem que ser respeitada. E, infelizmente, as pessoas não entendem que, nesse momento, depende... Se o Guilherme não cuidar da casa dele, se eu não cuidar da minha, a dengue vai continuar por aí, tá? Obrigado, Guilherme. Agradeça ao Dr. Vitor também, por favor. Deixa eu voltar aqui com os dois Filipes, né? Secretário Municipal da Saúde, chefe da Divisão de Vigilância da 17ª Regional de Saúde. Para as pessoas entenderem mais uma vez, então, a importância de tudo isso. Hoje, o principal foco está dentro das casas. Se todo mundo encampar essa luta agora, você acredita que a gente consegue baixar esses criadouros, baixar essa proliferação da doença, esse aumento vertiginoso dos números, em quanto tempo? Se houver uma ação da população, até pelo tempo de vida desse mosquito, se todo mundo hoje botar a mão na consciência, e final de semana, fizer um grande mutirão em casa, limpando o quintal, tudo, e cada vez que chover, uma vez por semana, der uma olhada nisso. Em quanto tempo a gente passa a respirar um pouco mais aliviado? O tempo de vida do mosquito é de até 45 dias, né? Obviamente, quando ele está contaminado pelo vírus da dengue, isso diminui um pouco. Então, é uma aposta no futuro mesmo. Você tem que retirar hoje, para você sentir essa melhoria depois de 1, 2 ou até 3 semanas. Agora, uma coisa que eu queria até destacar é que você comentou do agente público adentrando o imóvel, né? Isso ajuda, lógico que isso ajuda, mas isso não resolve o problema. Por quê? Porque o agente ele vai lá e faz uma limpeza. Se ele ficou 15 minutos dentro daquela casa durante um dia, né, o morador ele está ali as outras 23 horas e 45 minutos. E aí ele vai pegar o copinho plástico, ele vai pegar a garrafa PET, a latinha de cerveja. Então isso tem que ser uma ação contínua e acaba influenciando também nesse tempo para a gente poder acalmar a situação. Porque fazemos um grande mutirão agora, sábado e domingo, carnaval, vamos fazer o carnaval do mutirão. Se na semana seguinte essa ação não for continuada, você vai ter novos criadores, você vai ter novas posições de larvas e isso acaba fomentando realmente a circulação do vírus. Felipe, vamos acompanhar agora. Eu pedi para o pessoal mandar vídeos dizendo como é que está cuidando do quintal. E ó, de verdade, mais do que a gente falar aqui, vamos ver você agora dando exemplos. Para você que está em casa, que ainda não limpou o teu quintal, eu estou falando do perigo de alguém da tua família ter dengue. De algum conhecido seu, de alguém morrer pela doença. Vamos acompanhar esses vídeos? Enche a tela. Olha, Juliano, o que eu faço aí para manter meu quintal aí contra a dengue, ó? Tudo limpinho, tudo organizado, os vasinhos de flor tudo sequinho, ó. Só moe o necessário, olhando dentro das flores para ver se não junta água. É isso que a gente tem que fazer para evitar a dengue. Se cada um cuidar do seu quintal, todo mundo vive da hora, entendeu? Dá uma olhada, tudo organizado,
tudo limpinho. Os potes secos que a gente põe água para os passarinhos. Tudo bem top. É isso que nós devemos fazer para combater a dengue. Ô, Juliana, eu tenho quintal de terra, mas meu quintal tá limpinho. Não tem dengue aqui, não. Ó, tá vendo essas garrafas aqui? Eu peguei ela. Quebrei ela. Tá? Quebrei ela, que eu tô aterrando, fazendo baldrame da garagem. Ó. Tava lá naquela data vazia lá. Eu sempre limpo ali. A data vazia. Ali é meu carro. E que eu acabei de encher essas colunas agora, né? Então as garrafas que eu achei lá, eu catei, joguei aqui, ó. Quebrei elas, claro, virou em pó. Quebrando elas, joguei pro aterro. Pra não dar dengue. Bom dia pra vocês aí, ó. Vocês catar flor, vaso de flor, põe a terra. Não põe a tampinha embaixo para não criar dengue. Um vasinho embaixo para segurar a água. Se não pode, então tem que manejar isso aí para não dar dengue no Londrina. Juliano, eu não deixo nenhuma água parada no meu quintal. Olhe em toda a sua casa para não ver nenhuma água parada em tua casa. Então, tchau. Legal. É isso, né? As pessoas falando da importância dessa prevenção. E aí a gente tem também encampando essa luta. Pode continuar mandando seu vídeo, que eu vou mostrar ao longo de todo o balanço, tá? Qual a importância da sociedade civil, das universidades participarem? Tem uma reportagem para mostrar agora de repelentes caseiros que foram distribuídos ali na região da Vila Ricardo hoje. Essa participação é muito importante, né, Felipe? Com certeza. Quanto mais pessoas a gente conseguir mobilizar e que esses bons exemplos que o pessoal está mandando aqui possa contagiar mais e mais pessoas, que é essa maneira que nós vamos conseguir controlar uma epidemia, controlar esses números que vem crescendo cada dia mais. Se a gente observar, Juliana, faz 25 anos que a gente fala de dengue, e dengue eles têm o seu período sazonal, então de 2 a 3 anos nós vamos enfrentar anos difíceis em relação à dengue. A população já teria que ter entendido essa necessidade. Dengue é uma doença grave que pode levar ao óbito. Aqui na nossa cidade mesmo estamos analisando 5 óbitos. Desses 5 óbitos, 3 pessoas que não tinham comorbidades, pessoas entre 36 e 45 anos, com toda uma vida pela frente. Por isso que a sociedade precisa entender que já passou da hora de cada um fazer a sua parte, de cada um se conscientizar. É evidente que o poder público tem uma grande parcela de responsabilidade, nós jamais vamos nos furtar disso, mas para vencer de forma efetiva é só com a união de todos. Com toda certeza. Eu queria muito agradecer, Felipe, pela presença. Muito obrigado à 17ª Divisão Regional de Saúde. Felipe, muito obrigado, secretário municipal da Saúde.